Olá, pessoas! Esse é o Nerdologia e eu sou Ana Arantes, psicóloga analista do comportamento e cientista comportamental especializada em desenvolvimento da linguagem, divulgadora de ciência e co-host do podcast Cafezinho e Comportamento. Em tempos de pandemia, parece que tudo o que a gente recebe de informação está dentro da categoria notícia ruim. É bem provável que você esteja informado sobre o número de casos de Covid-19 nos últimos dias, ou sobre a guerra da Ucrânia, ou sobre o que a sua celebridade favorita fez de errado. Só que se a gente parar para pensar, no grande esquema das coisas, é muito improvável que tudo seja negativo. É claro que muitas coisas boas estão acontecendo ao mesmo tempo. A mortalidade materna e infantil hoje é a menor de toda a história da humanidade. As vacinas contra a Covid impediram milhares de mortes durante a pandemia e um monte de outras coisas legais. Mas a gente acaba prestando atenção e lembrando mais das coisas negativas por causa de um fenômeno chamado negative bias, o viés da negatividade. Um monte mesmo, de estudos mostram que temos uma tendência de favorecer eventos negativos, de recordar bem mais eventos negativos do que positivos. E os jornais e veículos de mídia se aproveitam disso para gerar mais tráfego, mais views e mais cliques, desde o tempo em que tudo isso se reduzia a uma medida de audiência que a gente chamava de Ibope. Você consegue se lembrar de alguma vez ter visto um repórter entrar no ar ao vivo no meio do Jornal Nacional para noticiar que hoje foi um lindo dia de sol no Rio de Janeiro? Ou de ler uma manchete de primeira página dizendo que todos os bebês nascidos hoje em São Paulo são saudáveis e fofinhos? Além disso, costumamos recordar eventos neutros como negativos e considerar informações com conteúdo negativo como mais confiáveis do que aquelas com conteúdo positivo. Pense, por exemplo, em duas manchetes hipotéticas. Aproximadamente 22 milhões de pessoas ainda fumam no Brasil. O número de fumantes no Brasil é de cerca de 12% da população. Se você for realmente pensar sobre essas duas frases, vai perceber que elas querem dizer exatamente a mesma coisa. Mas o impacto da primeira manchete, 22 milhões de fumantes, é muito mais negativo do que o da segunda, só 12%. A imprensa e o marketing tiram vantagem desse fenômeno o tempo todo para causar impacto e criar memórias mais duradouras na audiência. De uma maneira ou de outra, mesmo que o mundo não esteja realmente ficando cada vez pior, a maneira como as mídias retratam a realidade interage com os nossos mecanismos cognitivos para que a gente perceba as notícias negativamente. Esse erro de pensamento não acontece porque a gente gosta de coisas ruins, mas provavelmente porque tem um valor de sobrevivência. Saber que tem um leão à espreita ou que tem um novo golpe no Zap nos deixa preparados para enfrentar um possível perigo. A gente presta mais atenção a coisas ruins porque elas podem acontecer com a gente, e isso pode ser ruim, podendo nos machucar ou até matar. Não é tanto que a gente seja atraída por notícias negativas, mas tendemos a tornar salientes as informações com potencial de representar perigo, ainda que não sejam ameaças diretas à nossa integridade física. E isso tem tudo a ver com fake news. A maioria absoluta das fake news, as notícias falsas, são fabricadas para prender a nossa atenção. Por isso, quem as fabrica usa as nossas falhas de pensamento como arma para se infiltrar na nossa cabeça, fazer a gente acreditar que são confiáveis e nos manipular para termos determinadas atitudes diante de eventos, pessoas e ideias. Além, claro, de nos usar como meio de disseminação, porque quando a gente cai na armadilha e acredita na notícia falsa, temos maior chance de compartilhar a fake news. Por isso, a gente raramente recebe notícia de gatinhos e unicórnios no WhatsApp, a não ser aquelas que a sua tia manda todo dia no grupo da família. Mas todas as fake news que viralizaram são informações que causam medo, desconforto, emoções e sentimentos percebidos como negativos. Manipular nossas emoções e sentimentos é outra estratégia de quem fabrica fake news. O viés de nojo, por exemplo, é um tipo de erro de pensamento que faz com que a gente interprete coisas desconhecidas como nojentas e, portanto, ameaçadoras. O fenômeno é amplamente descrito nas pesquisas como um dos maiores fatores que favorecem o sucesso de narrativas.
Pensa nas lendas urbanas mais famosas, como a de que o hambúrguer do McDonald's é feito de minhoca. Você entende por que o viés de nojo funciona tão bem? Esse viés é ativado toda vez que uma informação tem a ver com contaminação de alimentos ou transmissão de doenças, especialmente quando envolve animais ou fluidos corporais. Lembrou de alguma coisa? Pois é! A pandemia de Covid-19 foi um prato cheio para as fábricas de fake news, já que o assunto é gatilho tanto para o viés de negatividade quanto para o viés de nojo. E mesmo que uma informação não seja intrinsecamente negativa, ainda podemos fazer com que ela seja percebida como negativa e cause sentimentos e emoções ruins, além de ativar os vieses de negatividade e de nojo. Podemos enquadrar a informação numa moldura negativa, transformando o julgamento que fazemos dela. Esse processo é um velho conhecido de psicólogas e linguistas e é chamado de frame, que significa moldura ou enquadramento. No livro A Mente Política, Manual do Cientista Cognitivo sobre o Cérebro e Suas Políticas, o linguista George Lakoff estabelece uma teoria de que todas as palavras de todas as línguas são sempre definidas em relação a um frame, um enquadramento. Por isso, somos capazes de elaborar e de compreender metáforas como "ele é uma pessoa fria". Quando dizemos isso, não estamos relatando a temperatura corporal de uma pessoa medida de maneira objetiva com um termômetro, mas estamos falando de uma determinada característica subjetiva, de uma impressão que temos desse sujeito, da sensação que ele nos causa. E, a depender do contexto em que fazemos esse relato, daremos um sentido negativo ou positivo ao termo frio. Psicólogo Stephen Hayes e vários outros pesquisadores comportamentais demonstraram experimentalmente que aprendemos a relacionar as palavras aos eventos do mundo e aos nossos sentimentos e emoções durante as nossas experiências de vida, dentro do nosso grupo social e da nossa cultura. Acontece mais ou menos assim. Pense num verme. Agora, atente para os sentimentos que esse pensamento te causou. O som da palavra verme e o pensamento do verme não são coisas físicas que podem te causar mal ou te deixar doente, mas ainda assim, parte do que você aprendeu a sentir e pensar quando está em contato direto com o verme, o bicho em si, também aparece quando você ouve o nome ou pensa nele. Esses sentimentos e pensamentos negativos que a palavra verme evoca também vão acontecer quando você diz que tal político é um verme. Imagina uma criança aprendendo que palavras podem ser usadas em diferentes momentos e que, a depender do contexto em volta da palavra, ela vai ter um significado diferente. Vamos usar o exemplo da expressão maior que. A gente aprende que prédios são maiores que casas, que girafas são maiores que gatos, que aviões são maiores que bicicletas. E nos tornamos capazes de dizer e de entender que a afirmação "você é maior que isso" não se refere ao fato de que as suas dimensões físicas são comparativamente grandes em relação a todas as outras coisas, mas que existe uma qualidade subjetiva de grandeza em uma pessoa. Aprendemos na experiência com o mundo a relacionar propriedades físicas dos eventos. E conforme vamos aprendendo a linguagem, passamos a usar as palavras relacionadas às coisas físicas e objetivas também para descrever abstrações e fazer metáforas, para expressar ideias que não têm propriedades físicas. E quando relacionamos palavras, carregamos junto com elas os sentimentos e pensamentos positivos ou negativos que aprendemos a ter diante delas e das coisas que elas representam. Essas relações entre palavra e coisa acontecem em diferentes enquadramentos, que são padrões que aprendemos a partir das propriedades físicas e que passamos a aplicar em relação a eventos, pessoas, objetos, ideias e até em relação a nós mesmos. Fazemos isso usando a linguagem para transformar a nossa percepção das coisas, quando atribuímos novos significados, novas funções e valores às palavras e àquilo que elas representam, como fazemos nas metáforas. Lembra daquele político que era um verme? Pois é, estamos enquadrando as duas coisas em uma coordenação, ou equivalendo o político ao verme, como se fossem a mesma coisa. Assim, causamos no ouvinte a mesma sensação de nojo que o verme nos causa, mas agora o nojo está relacionado ao político.
Ou eu posso dizer que essa atriz é a melhor pessoa, usando um enquadramento de hierarquia. E o que isso vai causar no ouvinte é mais ou menos: sabe tudo o que você sente ou pensa quando pensa em uma pessoa boa? Então, essa atriz é melhor. Se pensar numa pessoa boa te traz sentimentos bons, pensar nessa atriz te traz sentimentos melhores ainda. Porque a gente aprende a fazer isso nas nossas interações sociais, diferentes pessoas com diferentes histórias de vida podem dar diferentes significados para determinadas palavras. Tudo vai depender das relações que foram aprendidas com aquela palavra ao longo da vida dessa pessoa. Para uma pessoa que nasceu e cresceu nas montanhas, a palavra mar pode estar relacionada a sentimentos de medo e ansiedade, significar perigo e solidão, por exemplo. Já uma pessoa que nasceu e foi criada na beira da praia pode sentir alegria e excitação diante da palavra mar e relacioná-la com diversão e relaxamento. Essas diferenças podem ocorrer entre lugares diferentes, pessoas de grupos etários diferentes e até depender das experiências individuais. Mas mesmo com algumas variações, os significados da linguagem costumam ser bem homogêneos entre indivíduos falantes da mesma língua dentro de uma mesma cultura e época. A jornalista Letícia Salorenzo mostra como os jornais usam a linguagem para fazer enquadramentos positivos, negativos, de oposição, de similaridade e assim por diante, conforme a reação que querem provocar no leitor. No livro Gramática da Manipulação, a autora analisa manchetes dos principais jornais do país durante o período eleitoral de 2014, apontando como as manchetes de veículos de informação ditos neutros demonstravam claramente qual a posição que tinham em favor de uma ou de outro candidato. De um lado, as manchetes sobre a candidata Dilma Rousseff traziam um uso significativo das palavras atacar e ataque. De outro lado, as manchetes relacionadas ao candidato Aécio Neves quase nunca usavam essas palavras, mas diversas vezes usaram o verbo criticar. Atacar nos dá uma ideia de agressão, violência. É uma palavra que aciona enquadramentos negativos, pois quem agride é percebido como irracional, impulsivo. Já a ação de criticar é geralmente relacionada a uma atividade intelectual, com um enquadramento positivo de moderação e racionalidade. A manipulação dos enquadramentos relacionados a cada candidato em um contexto eleitoral para aumentar a percepção negativa do público funciona, porque no nosso sistema eleitoral a rejeição é um fator importante na escolha de voto das pessoas. E é por isso que quem fabrica fake news está sempre mirando em um público específico, para quem determinadas palavras carregam significados mais negativos do que positivos. A estratégia é enquadrar a informação de forma negativa e, com isso, ativar os vieses de negatividade por meio dos sentimentos de medo e de nojo. Aí a fake news vai chamar a atenção das pessoas que compartilham essas experiências e histórias de vida, porque vai se tornar mais saliente no meio das diversas informações com as quais a pessoa tem contato cada vez que entra na internet e nas mídias sociais. Vai ser mais lembrada e ser considerada mais confiável, porque ativou o viés de negatividade. Há uma probabilidade muito grande de que essa informação seja compartilhada e disseminada quando a pessoa considera que é confiável e verdadeira, e também vai ter maior influência no comportamento dessa própria pessoa. As notícias ruins e falsas andam sim bem mais rápido do que a nossa capacidade de desmentir. Já parou para pensar em quantas fake news você já deve ter compartilhado sem perceber? Por isso, é muito importante ficarmos conscientes dos nossos vieses e erros de pensamento e da maneira como reagimos diante de determinados tipos de informação, identificando as fake news e evitando que elas se espalhem tão rapidamente. Afinal, ao contrário do que diz o ditado popular, a mentira tem pernas bem compridas quando se trata de fake news.